E nós temos aqui convidados muito especiais, a Heloísa e o Wilfredo Schumann. Os Schumann, eles são um casal de velejadores, tem muitas histórias, já viraram o mundo a bordo de um veleiro pela terceira vez agora, né? É isso aí. Terceira vez. Da primeira vez eles ficaram 10 anos velejando com 3 filhos pequenos, né? Tem muita história. Nós vamos chegar lá. Nós estamos na Cidade do Cabo. E nós chegamos na África do Sul pelo norte, numa cidade chamada Richards Bay. E aí, muito perto dos parques, onde que tem leões e girafas e elefantes e tal. Fizemos as imagens muito bonitas de lá. E depois nós navegamos até a Cidade do Cabo, que isso dá uns 800 milhas, mais ou menos 1.500 quilômetros, até a Cidade do Cabo, e passamos pelos Cabo das Tormentas. É a terceira vez que nós passamos por lá. Sempre é uma preocupação quando você passa por um cabo de Hornos aqui também. Então, mas passamos bem, uma previsão boa, e graças a Deus, porque nesse cabo é muito especial, viu? Esse cabo tem mais de 2.700 barcos afundados nesse cabo. Eles recentemente, vocês estavam me contando fora do ar, tiveram um perrengue forte. Exatamente, quando nós saímos da Ilha de Reunião para chegar na África do Sul. Ali é um trecho, que é o único trecho do mundo que eu já naveguei, que eu tenho medo. É um trecho que diz assim na carta náutica: aqui podem acontecer ondas de 20 metros de altura. Sabe? Olha, nós passamos numa época boa, né? Porque a nossa viagem toda, a gente analisa as épocas. Porque você tem a época de tufão, né? Na China tem tufão. Você tem a época no Pacífico de ciclones, tem de furacão. Então, nós fizemos a rota de acordo com, vamos dizer assim, com o tempo. Nós não íamos passar na China com tufão, ou seja, nós passamos no inverno. Era frio, mas não tem tufão. Se fosse no verão, realmente aí tem problema. Mas tem muitas coisas. Nós chegamos em Xangai, é o primeiro veleiro brasileiro a chegar na China. Eles me contavam uma história linda da garrafinha. Como que é essa história, Wilfredo? Conta aí. Olha, na primeira viagem de 84, 94, a gente estava navegando da Nova Zelândia até Nova Caledônia e nós jogamos uma garrafinha com uma mensagem. Essa garrafa foi navegando mais de 700 milhas, isso quase dá 1.300 quilômetros. O que vocês escreveram? E na garrafinha, olha, nós estamos dando a volta ao mundo e tal, e jogamos essa garrafinha latitude e tal, longitude e tal, e gostaríamos que você realmente respondesse quem achasse a garrafinha. Bem, uma pessoa em Papua Nova Guiné achou essa garrafa, ele era estudante, tinha 17 anos, e nós, quando voltamos à nossa viagem, recebemos a carta dele. E ele falou que ele era muito pobre e tal, e morava numa ilha, Ianaba Ilha, e que ele estava estudando, ele era o único da ilha que os pais tinham financiamento, que financiaram para ele estudar. Bem, ele pediu umas t-shirts, nós mandamos para eles, e todo Natal ele mandava uma camiseta, e ele sempre mandava um cartão de Natal e tal. Bem, isso se passou depois de 23 anos, nós estamos passando nessa viagem em Papua Nova Guiné, e aí eu me lembrei, eu falei para a Heloísa, puxa vida, vamos lá visitar essa ilha, será que a pessoa hoje, depois de 23 anos, está com 40 anos? Será que estava na ilha? Será que está na ilha e tal? E nós fomos chegando na ilha, e é incrível, essa ilha não tem motor, barco não tem motor, é tudo a vela, mas muito primitivo, né? Eles chamam as pirogas, assim, que tem um braço assim do lado, e nós fomos chegando foi chegando barcos e mais barcos, aí eu perguntei pelo Jonathan, aí eles ficaram muito espantados, um deles falou, é meu irmão, eu digo, olha. E ele vive na ilha? Ele é o chefe da ilha. Opa. Nossa, foi uma coisa muito bacana. E numa das cartas eles pediu se pudesse
como presente um relógio, pudesse trazer. E eu tinha um relógio numa caixinha, e ele assim, puxa, depois de 23 anos você tem um relógio, aí eu dei o relógio para ele, realmente ficamos 2 semanas, foi assim, muito, muito lindo, as pessoas assim, muito bacana, muito tradicionais ainda, né? Navegar é preciso, é o navegar que você tem que fazer a rota, você tem que fazer a navegação, saber onde você vai, esse é o preciso, e viver não é preciso. Não tem essa precisão, essa exatidão. Agora, dentro dessa exatidão, desse planejamento, tem surpresas, né? Ah, claro. Porque a vida também não é tão precisa assim, né? Não, tem várias surpresas. A gente teve momentos assim, como no extremo sul da América do Sul, onde que nós atravessamos o Estreito de Drake para ir para a Antártica. Não, ou seja, nós tínhamos uma previsão de entrada de uma baixa pressão, de uma frente fria muito forte, e nós visitamos o farol, né, que está o farol do Cabo de Hornos, o Cabo Horn, que eles chamam. E a gente sabia que vinha uma tempestade, fomos a 12 milhas, ancoramos. Bem, onde nós estávamos deu 110 km por hora. No Cabo Horn deu 160 km por hora de vento. Não é só o vento, Tânia, é as ondas que formam, porque você tem uma profundidade de 5, 6 mil metros e passa para 80 metros. Então, nessa região, é impressionante, tem muitos barcos afundados nessa região, né? Mas são os lugares mais difíceis, o Cabo da Tormenta e o Cabo Horn. Ele tem uma quilha que é chamado retrátil. Desse tamanho, no Brasil, do tamanho do barco do veleiro Cat, nunca foi feito uma quilha retrátil. Então, quando você entra num rio que tem pouco calado, profundidade, a quilha sobe e você com 2,20 metros você entra, como nós entramos em Bornéu, quando nós entramos no rio Kumai para fotografar e filmar os orangotangos, né, que tem 97% do nosso DNA. Eu estava com os orangotangos do meu lado, isso foi muito legal. Eles vivem livres, né, na selva. E tudo bem? Ficou ali? Não, tranquilo. Nós temos... Não, foi um negócio... Claro que nós lá tem sempre um monitor que vai junto e tal, mas ficou super legal. Bem, nós tivemos tantas emoções. Agora mesmo na Ilha de Reunião, teve uma erupção vulcânica. É a erupção vulcânica muito forte. E nós, com científicos franceses, conseguimos, entende? 3 dias a gente filmou e conseguimos, porque estava tudo fechado para o público, conseguimos de caminhar e eu e mais o cinegrafista, eu fiquei 5 metros das lavas. Minha bota estava com o pneu queimado. E as lavas, assim, 1.100 graus, para você ter uma ideia. E nós estávamos a 40 metros do vulcão, e o vulcão jogava, entende, lavas para cima, quase 50, 60 metros. Eu tive uma emoção muito grande, viu, Tânia? Há 32 anos, navegando aí pelo mundo, eu nunca tive essa experiência tão forte que foi na Polinésia Francesa. Tem um biólogo que trabalha muito com as baleias, 22 anos, e ele assim, não, eu vou com vocês. Você não pode mergulhar com cilindro, somente com snorkel, somente... E aí eu fui com ele e ele disse, agora, Vilfredo, desce. Um bebê baleia estava a 1 metro e a mãe baleia em cima. Eu parado, o bebê olhando. Bem, o bebê já era enorme, né? Mas foi uma emoção muito grande para mim. Eu fiquei paradinho. Eu fiquei paradinho e ele veio, curioso. O bebê ficou olhando e a mãe do lado tal, ficou olhando para mim, assim, mas... Não deu medo, não? Não, eu tava tão transformado, que naquele momento era uma alegria tão grande que medo, receio, aquilo foi tudo embora, né?